Oi, Daniela, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Que Eu fico, bom, eu fico então. ansiosa quando chega quarta-feira para a gente se encontrar. Exato, né? Já tá virando quase que uma rotina, né? A gente sempre se falando nesse horário, né? Acho que tá legal essa troca, né? Acho que Tá o muito pessoal bom. vai entrando agora. É, esperar um pouquinho as pessoas entrarem? Isso, claro. Eu não sei se dessa vez vai ficar os comentários, né? Na última live, não, para mim não estava aparecendo. Deixa eu ver aqui agora Aqui aqui. está ativado o comentário. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ah, então tá. Ah, Eu não acho que desativei, agora. não. Aham. Então é isso. Acho que vai dar certinho hoje. Muito bem. Vamos começar a falar então do assunto de hoje? Então, a gente tá na semana do Dia das Mulheres, né? Então, Exato. acho interessante a gente falar de autoestima, porque também tá dentro, né, do autoconhecimento. Totalmente. Nossa, são assuntos que eles caminham juntos, né? Até é importante assim a gente comentar, né? O que seria essa autoestima, né? Como que a gente forma isso, né? E essa autoestima ela seria a percepção que a gente cria de nós mesmos, né? A partir daquilo que a gente foi vivendo ao longo da vida, daquilo que a gente foi ouvindo a nosso respeito e daquilo que talvez a gente até se comparou com outras pessoas desde muito pequenininhos, né? Desde Uhum. crianças, às vezes, né? Tudo isso vai compondo essa percepção que a gente tem, né? Essa visão que a gente tem de nós mesmos, que seria essa autoestima. E aí até que nasce essa questão de ou ela é positiva ou ela é negativa, né? Com base nisso tudo que a gente vai vivendo, vai internalizando, a gente define ou ela é boa, né, entre aspas, ou ela não é, ou ela é uma autoestima, ou ela é baixa autoestima, né? Então, assim, passa muito pelo autoconhecimento, com certeza, né? São dois pilares que caminham aí juntos, não tem como dissociar eles, né? São dois pilares, assim, muito importantes, eu diria. E também, assim, quando a gente fala da autoestima, né, esse processo de construção da autoestima também está dentro do processo de construção do autoconhecimento, existem sentimentos também que nos faz construir, né? A gente está focando em mulher, mas é sempre para homem também. Também tem homem que tem baixa autoestima ou uma Com autoestima boa. certeza, E com fala certeza. um pouquinho dessas crenças também, desses sentimentos para que a gente construa a nossa autoestima. Com certeza, né? Quando a gente fala disso, é geral, né? Às vezes até as mulheres pode ser que elas deem mais importância a essa questão, que elas olhem mais para como elas estão se vendo, se percebendo, do que talvez o homem. Às vezes o homem deixa mais de lado essa questão, não dá tanta bola para como que se enxerga, né? Não só fisicamente, mas também assim mentalmente, enfim, todo esse conjunto, né? Porém, da onde que a gente vai construindo isso e como que a gente pode melhorar, como que a gente pode mudar isso? É justamente partindo dessa questão das crenças, né? Aquilo que a gente tomou como verdade a nosso respeito, aquilo que alguém, em algum motivo, algum dia nos falou e a gente internalizou e tomou aquilo como a única opção para o que eu sou, né? Então, assim, as crenças, elas têm um papel muito importante na maneira com que você vai se enxergar, né? Por isso que é muito alinhado essa parte de a gente buscar o autoconhecimento. Para quê? Para que eu identifique, essa crença, ela está me fazendo bem, ela faz com que eu me sinta uma pessoa mais leve, mais alegre, ou ela faz com que eu me pressione, né? Porque isso que tu comentou das mulheres, né?
Geralmente a mulher, ela se pressiona mais nessa questão de ser perfeita, de ter que sempre ser a melhor, até de se comparar. O homem às vezes não é tanto, ou às vezes eles conseguem camuflar um pouquinho mais, né? Conseguem deixar isso um pouquinho mais de segundo plano. Porém, é importante a gente olhar, analisar essas crenças que eu estou nutrindo, tudo isso que me falaram, que eu ouvi, que eu acreditei a meu respeito. Realmente são coisas que estão me fazendo me sentir bem, me sentir, olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo, gostar daquilo que eu expresso para o mundo, da maneira com que eu me manifesto, ou então estão fazendo com que eu me sinta totalmente desolado, totalmente fora de um padrão, faz com que eu me sinta ainda pior do que aquela crença que eu já tenho, né? Então, assim, são pilares, né? A autoestima, ela vai estar muito relacionada a você buscar o autoconhecimento, a você ver realmente, não, eu sou uma pessoa que é assim e assim, ou eu não sou nada disso que alguém algum dia me falou, que alguma experiência minha de vida me trouxe, né? Então, a autoestima, eu diria que o primeiro pilar é você se conhecer. O primeiro pilar é você começar essa descoberta, né? Para que você chegue lá na resposta, para que você realmente consiga te perceber, consiga te ver, ter essa estima por você mesmo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais leve, né? Sem tanta pressão, sem buscar o perfeccionismo, né? Que isso a gente vê muito atualmente, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente se pressiona porque tem que ser perfeito, tem que sair tudo certo, nunca pode errar, tem que ser o melhor em tudo que a gente faz. E não é isso, né? A gente nunca vai ser o melhor em tudo. Alguém sempre vai ser melhor do que nós, em alguma área, em algum campo da vida, em alguma realização, né? Então, eu acho que é muito importante a gente buscar se conhecer, buscar ver aquilo que a gente já tem de muito bom dentro de nós, né? Uhum. Só antes de eu continuar, só dar aqui o boa noite para o Paulo, enfermeiro, que está assistindo do Rio Grande do Norte, e eu vou Uhum. entrevistá-lo. Eu vou entrevistá-lo dia 10. A gente vai Olha que conversar. legal. Muito O bem, muito Gabriel, legal. Gabriel é aquele enfermeiro. Gabriel Ah, Gontijo também, um colega jornalista, também está assistindo. Tem outros amigos também. sim, até ele Devemos. comentou, ele está colocando ali, ó, devemos ser o nosso gatilho para estimular a nossa autoestima. Então, né, a gente tem que não depender de um fator externo, né? Porque senão a gente acaba caindo nessa questão, é muito subjetiva a opinião dos outros, né, a nosso respeito. Porque a gente pode agradar ou não exatamente por a gente ser como a gente é. Inclusive, hoje de manhã até postei isso, até numa imagem. E eu até questionei, né, aos seguidores que às vezes as pessoas não vão gostar de você exatamente pelo teu jeito, pela tua maneira de falar, de caminhar, de sorrir. Às vezes nem é algo externo, nem é a tua condição financeira, não é a tua profissão, não é nada disso. Às vezes é só o fato de você ser quem é. Então, você depender muito e depender de alguma forma, né, da opinião externa para validar se você é ou não uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa bem-sucedida, é muito, muito complicado, né? Vai gerar problemas a longo prazo muito grandes, né, pra gente. Verdade. Também dá boa noite para o Fernando Amorim, para o Spércio, o pessoal que sempre entra. O Pete Literário também é um colega. Sempre, o pessoal sempre entra para assistir aqui as nossas lives. Que legal, muito bem, muito obrigada. É verdade. Também tem uma coisa assim que eu estava pensando, que você está falando, né? As coisas vêm na minha mente, né? A sociedade também, ela cobra muito mais da mulher. Isso está melhorando um pouco, mas ela Sim, tem uma cobrança muito mais das mulheres, porque as mulheres, elas são criadas, né, por muito tempo, agora isso muda, né, a gente tem que trabalhar, a gente já tem toda uma informação de empoderamento, de se colocar, e a necessidade claro. também econômica também da mulher ter que trabalhar também, né? Ela pode expor mais as vontades dela e também a necessidade da mulher também ter que trabalhar, não só o homem. Mas o homem, ele parece que ele é mais criado, desde criança, para se aventurar.
né, para os desafios. E se errar, tudo bem, ele vai tentar de novo. A mulher, ela é mais criada para ficar numa redoma, né? Aquela coisa assim de cristal. Isso. Então, isso no fim, isso acaba tornando a nossa autoestima uma coisa mais frágil. Frágil. E tem até Exato. falar um parênteses, assim, eu tenho um amigo fotógrafo que eu entrevistei, foi até a segunda pessoa que eu entrevistei, segunda ou terceira pessoa que eu entrevistei. A gente também falou de fotografia e autoestima, e a gente sempre conversa muito, né? Ele falou assim que as mulheres pensam que os homens não têm esses problemas que elas têm. Nós temos esses problemas, só que a gente não expõe, a gente não é criado para expor. E a mulher não fica feio, sabe? A mulher chorar, a mulher dizer, ah, eu tô cansada, hoje eu tô exausta, hoje eu não aguento mais, hoje eu quero chorar, hoje eu não quero... O homem não, ele tem sempre que estar lá a postos. Então, não é que o homem não tem esse problema, ele tem, mas ele é criado para se aventurar sempre. E a mulher tem aquela coisa, sabe, desde criança, fecha a perna, não fala alto, você não pode botar a mão, sabe, você não pode se conhecer, é feio Exato. isso, é feio. São condicionamentos, né? Que vem de muito tempo, né? Não é algo que é criado agora, né? São condicionamentos que são sendo replicados o tempo inteiro, né? E realmente, essa questão também do homem, embora a live é mais para o Dia da Mulher, né? Mas assim, o homem, ele também tem essa questão, às vezes, da autoestima que cobram dele que ele tem que ser, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar muito sentimento. Aliás, já se espera que ele não tenha o problema de autoestima, que né, ele é homem, ele já nasceu com autoestima elevada, desde que ele é pequenininho já incentivam ele para que ele mantenha esse padrão, esse nível, esse ego lá em cima, né? Então, assim, já é esperado que ele não tenha nenhum problema disso. Ele é Só que o que forte. acontece? Né? Todo mundo é ser humano, todo mundo vai passar por situações desafiadoras, todo mundo vai passar, às vezes, por críticas, por punições, né? Às vezes a gente é pequeno, passa por bullying, isso também vai afetando, né? Tudo vai somando. Então, assim, não é, às vezes, só pelo fato de que você é homem, então a sua autoestima está ok, você não precisa lidar com tudo isso, para você é muito mais fácil. Nem sempre, né? Às vezes os homens, eles vão ter essa mesma dificuldade de se encaixar, digamos, nesses padrões pré-estabelecidos, de manter toda essa postura de que eu sou autossuficiente, eu me conheço 100%, eu não dependo de ninguém, de nada, né? Tô com a minha autoestima super elevada. E as mulheres, geralmente, elas são colocadas nesse outro papel, de que, ok, é esperado que você tenha mais crises de autoestima, é esperado que você não saiba lidar. E aí, quando a gente encontra mulheres que não têm tanto esse problema, até as pessoas ficam meio assim, opa, mas o que é isso, né? É fora da curva, né? Não é o normal, não é o adequado, né? Mas Tem o assim, eu acho. preconceito. Essa mulher é líder, isso é errado, né? Isso. Então, assim, eu acho que independente do gênero, todo mundo vai ter essas situações, assim, ao longo da vida que vão fazer você questionar a tua autoestima, que vão fazer você ter que parar, ter que analisar se aquilo que você comprou como verdade ao longo da tua vida realmente faz sentido ou não faz mais, se você tem que rever essa rota, se você tem que mudar esse padrão de crença, talvez, às vezes, até aprender a olhar para você de uma forma um pouco mais amorosa, né? Porque tem muito da autocrítica nossa também. A gente não pode esquecer isso, né? Tem essa parte externa das pessoas nos colocando, nos bombardeando para que a gente seja de uma determinada forma, mas também tem a nossa crítica, né? Que a gente, às vezes, é muito carrasco, né, com a gente, não só na questão física, porque a questão física, a autoestima, ela não é só a parte física de você conseguir ou não se olhar no espelho, de você conseguir ou não ir para uma praia, enfim, né? Esse é um pilar apenas, né? O corpo físico é um pilar. Agora, tudo aquilo que você carrega, às vezes as pessoas não se olham no espelho, né? Não conseguem fazer isso, não tiram uma foto sua. Por quê? Porque aquilo que elas carregam dentro é muito pesado. Então, elas evitam esse contato, elas evitam olhar para si mesmas, né? Então, assim, tem esse pilar externo? Tem, com certeza. A gente não pode dizer que não, que influencia, né? Todas as pessoas que a gente convive.
Porém, também tem um componente muito grande da gente dizer, não, eu estou sendo muito crítico, eu estou exagerando demais, eu estou me punindo, eu estou me cobrando, além do que é o ideal, né? Do que é o necessário, porque eu acho que tem uma linha muito tênue entre a gente querer melhorar algo em nós, né? Que a gente identifica que não é legal, seja na aparência, seja um comportamento, e a gente partir para aquele outro extremo que é eu me punir, eu me julgar, eu me chicotear por eu não conseguir talvez um resultado tão rápido, talvez por eu não conseguir 100% aquilo que eu estou me propondo, né? Então, eu acho que parte também desses dois pilares, né? O externo, mas também a gente olhar assim com um pouquinho mais de leveza, sabe? Buscar se acolher mais, eu diria, se aceitar mais também, né? Do jeito que a gente é, ir mudando algumas coisas, né? À medida que a gente pode, à medida que a gente consegue, né? Um tijolinho de cada vez, um pouquinho por dia, né? Acho que isso é muito importante. Isso em caso extremo, isso leva à depressão, isso leva a diversos problemas emocionais e leva a problemas também de relacionamento. Muitas pessoas, não só mulheres, homens também, a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampliada, a gente começa a perceber que alguns homens têm problema de relacionamento mesmo, né? Estar com alguma mulher ou ser fiel a alguma mulher. Exato, Aí exato. você começa a ouvir a história, e eu sou boa falante, mas também sou boa ouvinte, né? E eu converso com essas pessoas, aí você vai ver, é uma pessoa que foi criada numa família em que o pai traía a mãe, que o pai não era bacana para a mãe. Então, tudo isso vira uma criança e ele começa a achar isso natural, ou ele sabe que é errado, mas no inconsciente dele É o está, normal. eu vi meu pai fazendo isso, então eu vou fazer. Então, essas pessoas pensam que são felizes, mas você percebe que elas não são felizes. Então, isso começa a se refletir relacionamentos pessoais e financeiro também. Porque a pessoa que tem problemas Bem, de autoestima também tem problemas financeiros. com Isso não certeza. autograva, né? Vai afetar todos os pilares, né, da vida da pessoa, porque pensa assim, né, na saúde daqui a pouco você não vai cuidar, você vai comer de qualquer jeito, você vai ignorar o teu corpo físico, né? No pilar assim, amizade, daqui a pouco se você não tá com a autoestima equilibrada, você não vai dizer sempre sim para os outros, sempre vai fazer o que o outro tá querendo, nunca vai colocar a tua vontade ali, né? Às vezes você vai ser pisado, você vai ser passado para trás, você às vezes nem vai dar bola, vai achar que é tudo normal, que é maravilhoso, que é assim mesmo. E bom, nos relacionamentos homem-mulher, enfim, relacionamento amoroso, você vai ver que aí começam aqueles abusos, começam toda aquela relação que a gente ouve os casos por aí, né, que causam muitos problemas depois, né, a longo prazo, deixam cicatrizes, deixam marcas muito maiores. E claro, na questão financeira também, porque se você não se ama, se você não tá de bem consigo, você pode até pensar inconscientemente, né, para que eu vou me dedicar ao meu trabalho? Para que eu vou crescer? Para que eu vou prosperar? Para que eu vou fazer algo em prol do todo, em prol da sociedade, se eu não me importo com nada, né? Eu não me importo comigo, então eu não preciso me importar com os outros, né? Porque são pilares, assim, você também enxerga o mundo, enxerga as pessoas como você se enxerga. Então, se eu não estou bem comigo mesmo, não importa, eu posso ter as melhores condições ao redor de mim, eu posso ter portas abertas, eu posso ter oportunidades, eu posso ter amigos, posso ter tudo, mas ainda assim eu vou achar defeito, eu não vou estar feliz com aquilo, eu não vou estar contente com tudo aquilo que eu tenho, né? Então, realmente, passa por nós tudo, todos os pilares da nossa vida passa pela nossa visão interna, por aquilo que a gente acha que é merecedor, por aquilo que a gente acredita ser do nosso direito, porque às vezes também, né, essa questão da autoestima, ela vai te dizer assim, não, você não merece ser feliz, você não merece ter o amor, você não merece ter amizades, ou então a tua mente vai te falar assim, você merece ter um ou outro, então, ou você prospera, ou você tem um relacionamento. Isso Verdade. acontece muito, muito, é muita autossabotagem. E você só consegue acessar e ver que você está se sabotando
com autoconhecimento, né? Quando você começa a investigar por que que você faz isso. Porque aí você às vezes vai pensar, eu não dou certo no amor ou eu não dou certo no trabalho, eu sou incompetente, eu não consigo acompanhar a tecnologia, eu não consigo me desenvolver. Só que não, é você mesmo que está criando isso, porque você diz para você, ou eu tenho que ter o amor, ou eu tenho que ter o trabalho. Eu não posso ter os dois, sabe? Então você cria mesmo essa barreira dentro de você e aí você acaba experienciando isso na tua vida, né? Aqui material, aqui fora, né? Digamos assim. E as pessoas repetem frases, né? Elas nem sabem, repetem na brincadeira, elas nem sabem que isso só, tudo que você repete vira um hábito, né? Aí você começa a Sim. levar para o seu inconsciente. Ou você é feliz no amor, ou você é feliz profissionalmente. Ou você tem saúde e o resto não importa. Feliz no amor, azar no jogo. Isso, É tudo isso. tão limitante, né? As pessoas não saem dessa. Elas não querem sair da Matrix, elas não sabem que repetindo essas Crença, coisas. crenças limitantes total, total, isso Você aí. pode ser E feliz assim, em tudo. é muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso, ter saúde é o que interessa. Aí vai lá, não dá certo o relacionamento, não dá certo o trabalho, não consegue ficar em emprego nenhum, não consegue prosperar, não, os amigos acabam traindo, acabam se afastando. Por quê? Porque tá tudo dentro da pessoa, né? Ela mesma internalizou que não. Eu só tenho que ter saúde. Eu só mereço ter saúde, eu não mereço ter mais nada. Então, o que que vai acontecer? Só vai ter a saúde, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos, isso tem que buscar mudar essas crenças, mudar esses pensamentos, mudar esses comportamentos que a gente sabe que nos sabotam muitas vezes, né? E que acabam deixando a nossa percepção de valor de nós mesmos lá embaixo, né? Muito abaixo do que seria o ideal, que seria o adequado, né? Pra gente ter uma vida leve, pra gente ter uma vida boa, né? E essas pessoas que dizem importante da saúde, eu posso estar mal no amor, mal profissionalmente, daqui a pouco nem saúde vai ter, né? Você está mal em tudo. Exato, exato, porque é a lei do universo, né? Eles vai mais do mesmo. Então vai chegar um ponto que nem a saúde vai estar boa, né? Nem a saúde vai É, sustentar isso aí. é. Porque até a saúde emocional, a saúde emocional é a saúde, né? Para É chegar no físico, já passou pela emocional. já, não, o físico realmente é o último estágio, né? Começa lá no espiritual, né? Nos corpos sutis, vai chegando no mental, no emocional, até que chega no corpo físico. Aí quando chega no corpo físico, a pessoa tem que. É como se acendesse um alerta, daí ela para, ela olha para aquela situação, ela olha para as emoções dela, para os pensamentos dela, e ela para e ela diz: opa, acho que eu tenho que mudar a rota, né? Se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero mudar preciso mudar de rota, né? E aí é como eu postei agora há pouco também uns stories que eu até falei assim pro pessoal, você não precisa buscar fazer uma terapia, buscar o teu autoconhecimento quando algo ruim acontece na tua vida. Você não precisa esperar isso acontecer, uma demissão, o fim de um relacionamento, algum familiar no hospital, para daí você acordar e falar, meu Deus, agora eu preciso olhar para tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Muito pelo contrário, você deveria buscar isso antes, para que não desse esse colapso lá na frente, para que a tua vida não saísse do rumo de uma maneira assim tão inesperada, né? Porque tudo é uma escolha. A gente está sempre escolhendo se a gente quer evoluir ou se a gente quer repetir. Então, tá sempre no nosso controle. Isso sim, está sempre ao nosso controle. Se eu quero evoluir ou se eu quero repetir aquilo que eu fui até agora, aquilo que eu fui ontem, anteontem, né? Se eu quero alimentar os mesmos padrões para sempre, né, no caso. Verdade. Só vou falar aqui o comentário da Tânia. Os impactos internos e externos contribuem para emocionar a vida subjetiva. Ela colocou um outro comentário. As opressões ao longo da vida contribuem para a construção de uma baixa autoestima. Verdade. Sim, com certeza, né? É como a gente estava falando, muitas vezes até na infância, né? Algum professor vai repreender a gente. Aquilo lá pode causar um impacto muito grande, embora seja às vezes um erro muito básico, né? Às vezes nossos pais falam alguma coisa, nossos avós, tudo isso vai somando, né? Tudo aquilo que a gente vive, tanto de bom quanto de ruim, vai criando como se fosse uma casquinha, uma camada ao redor de nós. E isso sim vai fazer com que a gente tenha
essa percepção de autoestima baixa. Só que aí que tá um outro ponto, né? A gente tem que sempre buscar mudar isso, né? Ok, a gente não pode mudar o passado. Aconteceu, aconteceu comigo, né? A gente tem que honrar, tem que olhar para isso. Porém, a gente pode mudar o momento atual e, consequentemente, mudar o futuro, né? Se a gente escolher trabalhar essas questões, né? Tem a Sabrina colocou lindas, amando, gratidão. Ah, obrigada, Sabrina. Essa busca não é solitária, é um desafio para muitas mulheres. Com certeza, né? E à medida assim que a gente tem essa oportunidade de cada vez mais passar o nosso conhecimento, passar aquilo que a gente tem para outras pessoas, eu acho que isso é super válido, né? Não é só você buscar só para você. Claro, a gente não vai mudar ninguém? Não, não vai. Porém, você pode, assim, dar aquela pitadinha, assim. Você pode dizer, olha, quem sabe você olha tal coisa, quem sabe você lê isso, quem sabe você assiste esse filme, quem sabe você faz isso. Você pode dar esses pequenos auxílios, assim, né? E aí a pessoa, se estiver receptiva, ela vai pegar isso para ela e ela vai seguir. A pessoa não entende, a pessoa não. Tem vezes que a pessoa pode não receber bem, não entende, né? Com certeza. Mas a gente tenta Com ajudar. certeza. Né? Essa questão da. Pode falar. Essa questão da autoestima, você está falando, né, de quando a gente é criança, e essa decisão hoje, né? Quando a gente é criança ou adolescente, você até explica isso melhor, mas parece que assim, o nosso olhar da gente mesmo depende muito do olhar do outro. Quando chega assim, já fez 20, 30, 40, aí mesmo que você esteja com problemas de autoestima, uma hora você tem um estalo, né? Um despertar, quando você vê que as coisas não estão dando certo, aí você corre atrás para ir ajeitar, né? Arrumar, organizar a mente, organizar a casa. Mas não é quando você é criança ou adolescente. E eu lembro, eu acabo sempre falando alguma coisa, eu digo que eu não vou falar, mas eu acabo sempre dando algum exemplo meu. Assim, eu lembro que quando eu era criança, eu era muito magra, muito magrinha. Eu já falei numa outra live que eu era muito tímida, e eu era muito magrinha. Então, eu sofria bullying de magreza. Olivia Palito, sabe, é muito magrinha. Quando você é criança, aquilo tem uma proporção, né? Muito Você tem grande. 9, 10 anos, 11 anos, e as meninas com 11 anos já começando a botar corpo, algumas começando a ter peito, e eu era um palito. Aquilo mexia muito comigo, porque você está na tua pré-adolescência, né? Então você está vendo os menininhos que são mais bonitinhos da sala de aula, e aí você está vendo ali que os menininhos mais bonitinhos não choram, você é a magrinha, é a amiguinha. Uhum. Isso que deu a mudança na minha cabeça foi quando o meu corpo começou a modificar, por ele mesmo. E eu entrei, fazia academia e tal, começou a modificar e dependeu de uma outra pessoa também para me olhar e achar, e me ver com bons olhos, né? Um outro rapaz. E porque o menininho que mais bonitinho da sala de aula, para ele eu era a Olivia Palito. Aí eu brinco hoje, né? Aquela coisa assim, deixa escorrer o veneno. As meninas mais bonitas naquela época não estão tão bonitas hoje em dia. Né? Assim, o mundo não dá volta, ele capota, né? Capota. Aí você vê aquelas pessoas falando assim, nossa, você tem a idade que eu tenho e tal. E eu. Mas, enfim, isso mexe muito com a sua cabeça. Muito mesmo. Mexe para você ter para construção. Então, eu era muito mais tímida. Eu não gostava de ser chamada de Olivia Palito. Eu achava que eu nunca ia. Poxa, qualquer roupa que eu colocar vai ficar muito feio em mim. Né? Porque eu não tenho nada para preencher essa roupa. Eu lembro até do primeiro sutiã. Então, que isso é muito na cabeça da mulher. Isso é muito importante, né? O primeiro sutiã. Muito, Eu ficava me sentindo muito mal de colocar esse primeiro sutiã embaixo do uniforme. E isso era muito, muito assim, era muito pesado para mim. Só que depois as coisas começam a modificar, né? E aí você acha, quando eu não te achava muito magra, porque você me conheceu já numa outra época. Você não me conheceu com 10 anos, espécie.
Já me conheceu com 19. Já tinha passado essa transição toda. Ele é um amigo. Então, assim, quando eu vi que o rapaz mais bonito da rua que eu morava olhou para mim, aí eu fiquei assim, nossa, aquilo mudou a minha vida. Como é que a gente deposita, né, o poder na outra pessoa? E o poder tem que Muito, estar na frente, não é físico, não é o muito. se você está com o cabelo assim, curto, comprido, louro. Especialmente na adolescência, né? Tem essa fase que depende muito da validação do sexo oposto, né? A gente quer iniciar, digamos assim, quer saber que a gente é bonita, ou que o homem, né, que é bonito e tudo mais. Então a gente deposita muito na validação do outro para dizer se a gente é o padrão ou não, se a gente está dentro daquilo que é o aceitável ou não. E realmente, assim, são poucos os adolescentes que conseguem bancar isso, né? Que conseguem ter uma relação saudável com o seu corpo e com todas essas mudanças, e além da pressão, né? De ter que definir como que vai ser o futuro e tudo mais, né? Então, isso vai somando, vai somatizando, e pouquíssimos, assim, conseguem ter uma relação boa. Por quê? Porque, claro, vem um pouco também da infância, né? Vem de uma base diferente, uma base um pouco mais sólida, digamos assim, talvez não tão impositiva, não com tanta cobrança, não com tanto padrão, e mais na aceitação. E aí isso faz com que alguns adolescentes tenham uma facilidade um pouco maior de lidar com isso. Mas assim, eu diria que todo mundo, acho que todo mundo já passou por se sentir inferior, já passou por bullying, já passou por essas situações que são muito comuns, né, na adolescência. A gente não sabe muito bem, não é adulto e não é criança, daí não sabe como se portar, não sabe como fazer para se expressar também, né? Como que eu posso interagir com o meio, como que eu posso fazer para ser visto, para ser notado. Então, eu acho que nessa fase específica da vida é muito, muito, muito complicada. É muito difícil a gente conseguir não levar para o lado pessoal uma rejeição, não levar para o lado pessoal alguma coisa que aconteça. E claro, depois que a gente vai ficando mais adulto, né? Como a gente fala, a gente cria anticorpos, né? Aí já não fica mais aquela coisa assim, ah, meu Deus, tudo é comigo, tudo é contra mim, tudo é a meu respeito, né? A gente consegue começar a dissociar um pouquinho, assim, a nossa visão interna do que a visão que o outro está tendo de nós, né? À medida, assim, que a gente vai amadurecendo, né? Vai evoluindo. Claro, que nem sempre isso acontece assim logo nessa passagem, né? Tipo, a adolescência, 20 anos, 25 anos, já sou adulto, já consigo discernir isso. Não, nem sempre, né? Às vezes a gente vai, sei lá, com 40, 50 anos, a gente ainda vai estar nesses padrões de eu determinar se eu tenho um valor ou não, se eu devo fazer alguma coisa ou não, com base no que os outros vão me falar, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente vai passar a vida inteira nessa eterna batalha, digamos assim, né? Se validando para nós mesmos, né? Bancando quem a gente é para nós mesmos e depois, tipo assim, largando essa necessidade de ter que esperar a validação do outro. Só um minutinho. Ih, desculpa, deu um Caiu problema aí? com a luz aqui. Caiu a luz aqui. Vamos lá. Iniciativas como essa live têm um papel importante. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Voltou, voltou. Ah, e sabe o que eu acho importante a gente falar também? Que as pessoas confundem autoestima com narcisismo. Tem muitas pessoas que Isso. pensam assim, ah, eu não posso me achar bonita, eu não posso me gostar, eu não posso me achar o melhor na minha profissão, porque senão eu vou ser taxado de narcisista, eu vou ser taxado de snob, eu vou ser taxado de, sei lá, superior, enfim, né? Autoritário, muitas vezes, né? Se você tá num cargo de liderança, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, o narcisismo, ele parte até para uma questão assim mais perversa, né, de você querer impor, de você querer ser maldoso mesmo, sabe, com os outros. E já a autoestima, ela não tem muito a ver com os outros, né? Ela tem a ver com você apenas. É você olhar, é você se perceber, é você identificar aquilo que você já tem de bom, é você identificar aquilo que você pode melhorar, é você identificar essa barreira entre
querer se exigir demais e também ficar no comodismo, né? Porque indo até para a parte do corpo físico, né? Não adianta você achar que se você passar a vida inteira comendo porcaria, você não fizer nada, teu corpo físico, algum momento da tua vida, ele vai cobrar a conta. Então não adianta você Sim. também achar assim que eu não vou fazer nada para mudar, para melhorar, eu vou ficar aqui no meu conformismo, no meu comodismo, ou então você quer uma promoção, você quer, sei lá, fazer algo diferente, daí você vai achar que tem que cair do céu. Não, né? Você também tem que fazer a tua parte saudavelmente, estabelecendo um limite, né, uma dose ali entre para que você não se cobre desumanamente, mas também que você não fique na inércia, né? Porque aquilo que está na inércia não muda, não tem como trazer nada novo para a tua vida, né? É muito importante a gente falar essa questão. Não, ter autoestima, buscar se conhecer, não tem nada a ver com o ego, não tem nada a ver com narcisismo, não tem nada a ver com você ser uma pessoa autoritária, muito pelo contrário. Se você estiver com a tua autoestima em dia, você vai saber identificar, aqui eu usei o meu ego, aqui eu fui autoritário, aqui eu poderia ter falado com a pessoa com mais respeito, aqui eu poderia ter sido humilde, né? Para aprender, para passar o meu posicionamento de uma maneira. Então, eu acho que agora acho que o meu quase caiu aqui. Então, eu acho que passa por esses pilares, né? A gente tem que ir dosando isso, né? Muito. A pessoa que está com autoestima boa, ela não vai ser agressiva, narcisista, né? Que o narcisismo ele tem muito aquela coisa do relação ao outro, da competição com o outro, né? E a pessoa tem a necessidade de Isso. estar no outro. Ela tem sempre que mostrar, eu Tem sou melhor do que você. Você faz isso, você tem um batom vermelho, o meu batom aqui, comparação, eu tenho né? dois. O Comparação. narcisista está sempre fazendo. E é complicado você lidar com narcisista. Eu já conheci algumas pessoas, homens e mulheres. Ele está sempre se comparando. Ele não, na verdade, ele se acha A abaixo de única, zero. isso, a única pessoa capaz no mundo de fazer ou de ser daquela forma, né? Só que não é verdade, né, gente? Sempre alguém vai ser melhor do que nós. É impossível a gente agradar todo mundo, é impossível a gente ser bom em tudo, né? Não tem como, não tem como. Mas eu até creio. Isso beira até Desculpa, até creio. o perfeccionismo, né? Que é uma coisa que não existe. A gente nunca vai ser perfeito em nada. A gente pode buscar melhorar, buscar evoluir, mas assim, perfeição, nunca. Impossível. Mas eu até creio que o narcisista, no fundo, ele tem um problema muito grande com ele mesmo. Ele quer mostrar para você que ele é um máximo. Mas ele Só que ele sabe, não se enxerga ele tem assim, né? uma Sabe que baixa ele não é, né? autoestima muito grande. E você, quando lida com algumas pessoas assim, você vê como se uma pessoa estivesse bem, segura, autoconfiante dela mesma, ela não estaria tão obcecada nas outras pessoas. Que o Não, outro é não, com melhor que o certeza outro. não. Porque você não vai perder tempo, né? Focando no outro, não vai perder tempo cuidando da vida do outro ou tentando ser melhor do que o outro, porque você já está ocupado com a tua vida, né? Não precisa Sim, cuidar, né? Não precisa cuidar da vida dos outros, você já tem a tua. Então, você já tem coisa demais para resolver, né, da tua vida. Não precisa ficar ali o tempo inteiro, né, se comparando, buscando, julgando também, né, as atitudes, a maneira como que o outro se porta, faz, enfim, né. É uma linha tênue, né, entre deixar essa parte tomar conta ou não, né. lidar com narcisismo. Eu já convivi com algumas pessoas no convívio pessoal e trabalho. É muito complicado você lidar com narcisista. Isso é bem comum, né, nas relações de trabalho, né, empresas, eu diria que é bem comum, assim, bem normal a gente encontrar pessoas de tudo que é jeito, né, não adianta. Não tem como a gente achar que, eu vou trocar de trabalho, ok, algumas coisas podem melhorar, algumas coisas podem realmente evoluir, mas assim, via de regra, você vai encontrar o mesmo tipo de pessoa, talvez um pouco menos de um jeito, talvez um pouco mais de outro, mas assim, de novo, né? Perfeição nunca vai existir. Em trabalho Não. nenhum, em local nenhum, até em relacionamento nenhum, né? Às vezes a pessoa acha, eu estou super bem, né? Então eu mereço um relacionamento perfeito. Daí cria uma imagem que não existe do outro, fica
esperando aquilo e não vai existir, né? Gente, de viver bem como a gente, escutando essas duas fica mais fácil ainda. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. A nossa intenção é fazer mais vezes as lives e a gente ir alternando os assuntos, né? Falando de diversos temas, assim, nessa área de autoconhecimento, de terapias, né? Mas sim, a gente tem essa ideia de seguir, de ir fazendo e falando, né? Porque até eu e a Lisa, a gente conversa bastante fora aqui, né, do Instagram. E a gente tem muitas ideias, a gente tem muitas opiniões, a gente fala de muitos assuntos. Então, certamente não será a última live, tá? Não. Não vão se livrar de nós tão cedo, né? Não vão se E livrar todo de dia nós tão cedo. eu chego com uma loucura diferente para você, né? Vamos fazer isso. E você Vamos. topa. Sim, É tudo não, a assim, gente ó, já. pensei nisso, E aí, bora, vamos e aí fazer. a gente já define assim, um dia, 2 antes, daí a gente já faz, daí já escreve, daí já se manda e vai seguindo o baile, né? Mas isso que é legal, é quando as coisas começam a fluir na nossa vida, né? Tem a ver também quando a gente começa a abrir portas, começa a se conectar com pessoas que estão na mesma vertente que a nossa. É um sinal também de que a gente está alinhado, que a gente está se vendo como uma pessoa de valor, que merece atrair outras pessoas na mesma sintonia, que merece portas abertas, que merece sucesso, que merece realização. Né? Tem alguém que perguntou ali como eu sei se eu sou narcisista. Arroz. Então, é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Se você está tendendo muito para um lado de comparação, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que me impor, a minha opinião conta e a do outro não. Se você tende a ter pitadas assim de maldade, comentários maldosos, julgamento, críticas, que você sabe que talvez você poderia ficar quieta, mas aí você prefere fazer, aí já é um tom de maldade, daí é o teu ego falando, não é a tua alma, não é aquilo que você é em essência, né? Então, assim, autoestima, a gente tem que se enxergar de uma maneira positiva, enxergando, não, eu diria assim, uma maneira realista, né? Ok, eu sei aquilo que eu sou boa, eu sei aquilo que eu posso melhorar também. Eu não me cobro demasiadamente, mas eu também não fico parada, eu não fico na inércia achando que o mundo tem que mudar e eu não. Achando que é o padrão do mundo que tem que mudar e eu sou perfeito, sou maravilhoso, sou o único alecrim dourado da face da terra que não erra. Não, né? Isso acho que é bem quando você vê que você está se excedendo para um extremo, né? Eu estou querendo me impor demais, eu quero que as pessoas ajam como eu acho que tem que ser sempre. Aí já não é legal. Aí você pode estar querendo dizer assim, mas é a minha autoestima falando, eu mereço, não sei o quê. Não, mas peraí. Você tem que saber dosar, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Não tem como você achar que, eu tenho que agora, então eu tô com a minha autoestima super elevada, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Nem sempre, na maioria das vezes não vai ser assim. Mesmo se você estiver na tua casa, se você for a mãe, né, a chefe da família, se você tiver subordinados, não é assim que funciona, né? A gente tem que chegar ali no equilíbrio. Sempre esse é o desafio da nossa vida, chegar no equilíbrio entre um e outro, né? Entre as duas polaridades, a aceitação e, digamos assim, o que está no polo oposto, que talvez pode ser um sentimento negativo, uma raiva, um ego, um julgamento, né? Ou eu aceitar e equilibrar isso, ver isso de outra forma, né? Eu, às vezes, me comparo porque eu sei que eu sou imperfeita. Não, assim, eu acho que o que a gente pode se comparar é com quem a gente era ontem, quem a gente era um ano atrás, sabe? Aí sim eu acho que é válido. Agora, você ficar se comparando com os outros é muito complicado, porque você não sabe toda a jornada da pessoa, você não sabe a história dela, você não sabe os valores, você não sabe o que ela passou, o que ela tá passando agora. Aí é muito difícil você pegar um resultado externo, você projetou algo daquela pessoa, você acha que ela é aquilo, mas você não sabe no interno dela o que ela é. Né? E daí você pegou aquela imagem e você diz assim, agora eu tenho que vestir isso, eu tenho que ser igual àquela pessoa, né? Mas é isso aí, cada um tem o seu jeito. Então, assim, você pode se comparar como que eu era um ano atrás. Se eu estou igual a um ano atrás, não é bom, né? Porque você tá parado, você tem que
a tendência é que a gente vai evoluindo, né? Então, assim, como que eu era há 10 anos atrás? Ah, se eu estou igual ao que eu era há 10 anos atrás, você tem que fazer algo urgente para mudar isso na tua vida, né? Tem que ir evoluindo, nem que seja um degrauzinho, um passinho, uma coisinha que você mude na tua vida, na tua mente, nos teus sentimentos, já vai causar um efeito muito grande, sabe? Já vai começar a movimentar muita coisa dentro de você. E, Daniela, até me corrija se eu estiver errada. Eu acho que o narcisista, ele acaba tendo inveja também do outro, né? Que uma coisa, Também. eu ter um ícone como admiração. Ah, Exato. o meu ícone, infelizmente ela morreu, né? Já é uma senhora, mas eu sempre achei a Hebe Camargo um ícone. Então, você querer chegar ao patamar, isso não é errado, mas você sabe que você é uma pessoa, Você é, pode, você pode você admirar. sabe, você ter admiração, você pode ter admiração para algum terapeuta que você estudou, que foi seu professor, e a Claro, gente tem admiração perfeitamente. por tantas pessoas, artistas, mas você começar a ter raiva da pessoa, começar a botar É, defeito, você é. começa a achar que você você começa a botar para fora, né? Não verbalizar, não que você pense assim, que você é melhor. E eu acho que isso no meio comum, assim, família, amigos, o narcisista é aquele que acaba sendo tóxico para os outros. Que eles tem sempre uma maneira de agredir, de botar, De de impor, cutucar, né? De falar de alguma cutucar, de botar o coisinha. dedo na cara, assim. Ele não chega e fala, eu acho que aqui você fez dessa maneira, acho que não é tão legal. Isso é sinceridade. Mas a pessoa está sempre, ela sempre, quando ela vai falar com você, ela se impõe porque ela é melhor do que você. É. Então a gente Não, não tem que se comparar com os outros, a gente está sempre querendo melhorar, tá certo? Mas e outro ponto que eu acho importante é assim, né? Tem outras pessoas que usam essa face do, eu tenho autoestima elevada, ok, mas não querem ver o outro tão bem ou não querem ver o outro uhum, melhor do que a si próprio. Então, isso também é uma característica de quem tá nessa outra face aí, nesse ego, nesse narcisismo. Por que que o outro não pode estar melhor do que você? Por que que não, né? Então, assim, tem esses comportamentos que, se a gente parar e analisar, talvez em algum momento da vida a gente já foi assim, talvez em algum momento da vida alguém próximo a nós fez isso com a gente, que você percebia que a pessoa, ok, eu estou feliz por você, mas não tanto, né? Daqui a pouco algo pode acontecer que muda essa situação. Então, assim, não dá pra gente tomar muito como parâmetro, né? A gente tem que cuidar, balizar bem, né, dentro de nós quando que eu estou passando por uma inveja, quando que eu estou passando por para esse outro tipo de sentimento que não é mais tão interessante, né? E não camuflar isso como, eu tenho autoestima, né? Altíssima, elevadíssima, então por isso eu posso te falar o que eu quiser, eu posso te cutucar dessa forma, né? Que nem tu foi falando aí. Ou eu posso então dizer, que bom, que lindo, que maravilhoso que você tem isso, mas eu não queria que você tivesse. Inconscientemente, né? Por debaixo dos panos, você falar, tudo bem, que legal que você tem isso, mas né, daqui a pouco pode acontecer algo que te tire isso, daqui a pouco você pode perder, sabe? Eu acho que tem que cuidar bastante, né, com isso. E com quem está ao nosso redor também, né? Principalmente amizades. Se você tem amigos amizade. que são assim, tá na hora de você mudar de amigos, né? Porque seu marido, Se prevalece esse tipo de comportamento com as pessoas que você está hoje em dia, então por que não você começar a abrir a tua mente, começar a trabalhar o teu merecimento para trazer pessoas um pouco mais alinhadas, né? Que se sintam empolgadas de ver você crescer, que te admirem, que te incentivem até a você crescer, né? muitas vezes a gente demora para entender, né? Mas pode ser o marido, a esposa, tem vezes que pode Pode, ser até o pai ou a mãe. E aí, pode. pai ou mãe, você não se separa, mas você Não tem, consegue exato. viver. Era o que eu ia Tem falar. muita gente Pai que e mãe relata para mim que tem mãe narcisista, tem, ou não, com pai. certeza, né? Assim, Você não se separa, a gente não mas pode você se achar que os nossos pais eles vão ser perfeitos, né? Isso é uma utopia que a gente cria quando a gente é criança, né? A gente
olha para aquele pai, para aquela mãe, a gente espera que eles sejam perfeitos. Porém, eles são seres humanos. Então, sim, eles podem ter esses comportamentos, eles podem desenvolver, ajudar que a gente desenvolva muitas crenças de não merecimento, de menos-valia. A gente pode se sentir abandonado, rejeitado, humilhado. E tudo isso vai contribuir para que a nossa autoestima ela fique em níveis muito baixos, às vezes. Porém, assim, né? A gente não tem como escolher um outro pai, uma outra mãe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que honrar isso, a gente tem que trabalhar dentro de nós. Agora, amizade, conhecidos, colegas de trabalho, relacionamento, tudo isso está ao nosso alcance para selecionar. Para você, né, dizer, opa, peraí, acho que eu mereço coisas melhores, mereço pessoas melhores ao meu redor, que me admirem, que me incentivem, né, que eu me sinta bem, que eu me sinta querido, que eu me sinta abraçado, acolhido, né? E mesmo quando eu tenha sucesso, né? Então, isso sim a gente está ao nosso alcance mudar a qualquer momento. Agora, pai e mãe não tem o que fazer, né? Eu acho até legal, assim, falar rapidamente que quando você está com esse padrão, né, e nem sempre, né, a gente, 24 horas por dia, o ano inteiro, temos pensamentos positivos ou temos sentimentos positivos. Não com só certeza relacionado a narcisismo, ou ego, ou qualquer outra coisa. Mas em tudo, né? Uma hora você vai ver uma coisa que vai te incomodar, te entristecer. Mas eu acho interessante também falar que todos esses sentimentos, especificamente que a gente está falando agora, né? Tudo voltado para uma autoestima. Se você entra nessa de que eu tenho raiva do fulano, eu vou me comparar com fulano, você não olha para si mesma, você só vai atrair coisa negativa. Porque você não vai sair daqui. Não vai sair daquilo. Não vai sair. Não é porque você tem raiva do fulano, se compara com o fulano, acho que o fulano não é merecedor daquilo que você quer do lugar dele, né? Eu já ouvi isso. Mal cheguei numa empresa, a pessoa teve medo. E eu falei assim, nossa, se eu trabalho aqui há tanto mais tempo, ela vira para mim e fala assim, mas você vai roubar o meu lugar. Eu roubar o seu lugar? Eu não sei nem qual é o seu lugar. Ainda não sei nem o que todo mundo faz aqui. Quando eu souber, quem sabe, né? É uma responsabilidade, assim, que não tem lógica. É um desequilíbrio psicológico total, né? Você é a pessoa mais velha do que eu, até. Hoje deve ter os seus, sei lá, 50 anos, 10 anos mais velha do que eu. Eu falei, mas como você nem o que você faz aqui ainda? Eu tô me familiarizando, tá? Com todo mundo. E o medo. E é muito complicado. Então, assim, isso, claro que acarreta uma negatividade. E a gente não vai falar de religião quando autoestima, mas assim, como somos espiritualistas, acarreta assim, obsessores, acarreta tudo isso. Você está jogando para o outro, mas você também está jogando, você está mandando para você. Você não vai achar que você vai melhorar sendo narcisista, tendo ódio da pessoa. Você vai só piorar a sua vida. Piorar. Porque não tem como você ficar mantendo um padrão aqui de raiva, de medo, de vingança do outro, de não querer que o outro tenha o cargo que era teu, entre aspas, né? Você tá aqui embaixo, você tá no nível de, sei lá, 75 Hz, 50 Hz. Não tem como você vibrar lá para aceitação, para coragem, para alegria, que é 200, 500 Hz. É impossível, impossível. Se você tá aqui, você vai continuar aqui, vai descer mais. Então, a única maneira é você subir, você mudar, você tirar de você, de dentro de você, essa raiva, essa vingança, esse vitimismo, né? E aí entra essa outra parte aí que tu falou, eu acho incrível e acho que é primordial a gente falar. Porque vai acarretar, vai trazer sim obsessor e possessor. E quanto mais você ficar nutrindo esse campo, mais tu abre a tua aura, como se fosse assim, ó, abrir minha janela. Aí vai entrar tudo que é coisa. Aí ninguém mais segura, sabe? Então, assim, é muito importante. Isso também é um pilar da autoestima. É você se cuidar também, energeticamente falando. É você fechar, blindar ali a tua energia para que não entre coisas indesejadas, coisas que você não quer. Aí, às vezes, você acaba tendo comportamentos, você acaba gritando, você acaba brigando com pessoas na tua casa, principalmente. Por quê? Porque tem obsessor, tem possessor lá dentro, que você deixou entrar. Porque você não soube cortar isso, você não soube criar uma barreira e dizer, não, quem manda nos meus sentimentos, quem manda na maneira com que eu me enxergo sou eu.
e ninguém mais, sabe? Então, esse é um outro pilar muito importante, que é a parte espiritual. Só que as pessoas deixam de lado, as pessoas aí depois não entendem, né? Até essa semana, olha como a nossa live, ela fechou até com os posts que eu fiz e eu nem tinha pensado nisso, né? Eu Mas nem ia assim, falar disso também. na segunda-feira, eu acho que foi na segunda que eu postei que sinais de que você está num momento, num caminho errado, que você não está em sintonia com você, com o universo, com as leis, né? Enfim, com o todo. Quando você começa a quebrar coisas dentro de casa, quando você começa a se machucar, quando você começa a cair, quando você começa a ter acidente, quando você começa a esquecer as coisas. Por quê? Porque isso não é o normal. Você assim, é o teu corpo físico te mostrando, olha, tem alguma coisa aqui acontecendo. Quando você começa a sentir cheiros muito ruins, principalmente em ambientes, sentir o cheiro ruim, opa, pode ter obsessor por aí, pode ter alguém que está perdido, que não foi para o outro plano, que está te visitando aquele ambiente. Então, assim, são coisas que passam muito despercebidas, as pessoas não dão bola para isso, só que não é normal você ficar quebrando coisa toda hora. Quem que nunca ouviu casos assim de prato que explode, copo que explode na casa de não sei quem? O que é isso aí? Sabe? Então, assim, também parte da gente ter essa responsabilidade de manter a nossa autoestima num nível aceitável, num nível equilibrado. Para quê? Para que a gente não deixe abertas essas barreiras, para que não convide energias ruins, energias nocivas para entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, bagunçar, sabe? Às vezes você tá super bem até então com as pessoas da tua casa, aí acontece uma coisinha assim, você já desliza, você já xinga, você já briga e não teria necessidade. E às vezes nem é você sozinho que tá fazendo isso, é alguém que tá aí, né? Então, assim, é uma questão até não só física, né? A autoestima não é só física, ela é emocional, ela é mental e até espiritual, né? Que é você que tá dizendo aquilo que vai poder entrar na tua vida ou não. Porque a gente sempre vai esbarrar com pessoas também complicadas. E se tudo que as pessoas Sim, falarem vai. for nos abalar, claro que teve que te abala. Um dia você pode estar mais chateado, um dia pode te abalar, você ficar triste. Mas se tudo começar a te abalar. Agora, isso Aí, também depende da maturidade. Hoje, também. coisas que me abalavam antigamente, pode falar que eu não Não tô nem aí. levar, Ontem não eu falei com minha levar pro mim. lado pessoal, né? Não levar tudo pro lado pessoal. O Porque, antecipo pessoal. é, Se a pessoa chegar para é, mim e falar, eu não gosto de você, eu acho que o teu trabalho é ruim, olha lá, o problema é seu. Tem gente que é, gosta. não vou Mas isso, agradar. Não vou agradar todo algum mundo mesmo. nome, isso virava para mim um martírio na cabeça. Então, também um processo de amadurecimento, sabe? Exato, Ontem eu falei com exato. minha mãe, conversando com ela à noite, eu falei assim, nossa, hoje eu tô uma pessoa totalmente diferente de como eu era. Eu era tão preocupada com tudo, preocupada com os outros iam pensar, preocupada se abrir a boca para falar 1000 vezes, o que os outros vão achar que eu tô falando, o que os outros vão achar da minha roupa, o que eu tô falando. Hoje eu não tô nem aí para ninguém, sabe? Eu não tô nem aí se vão gostar, se não vão Isso, gostar. Quer isso dizer, tá aí é, nem isso aí para ninguém, não. é uma Mas nem aí libertação grande. é uma libertação muito grande. Eu sei que você está ocupada, eu sei que a gente já tem que finalizar. Assim, eu acho interessante também saber quem detectar que está com algum problema de autoestima, que todos nós, em algum momento, Temos. temos. Eu tenho Todo também, né, mundo tem. autoestima. Todo Nesse mundo tem. mundinho, nesse planetinha 3D, né, terceira dimensão, Todo mundo eu acho tem. que, sei lá, eu acho que nem a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo vai ter autoestima 100% sempre. Eu acho que é Exato, impossível. exato. Quais seriam as terapias, o tratamento? O que que você sugere para que as pessoas assim melhorem consigo mesma, sabe? Consiga progredir. Minha autoestima está baixa, está atrapalhando para que eu faça aquilo até que eu quero. A pessoa quer ser cantora e tem medo sabe, de se É, expor. exato. Tudo. Não adianta, tem que passar pelo autoconhecimento, né? Você não vai conseguir mudar algo, em primeiro lugar, que você não conhece, que você não sabe o porquê, qual é a causa de você agir assim, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo assim, eu quero ser uma cantora, eu quero ser
sei lá, uma atriz, eu preciso me expor, mas eu tenho dificuldade em falar em público, eu tenho dificuldade de aceitar crítica, julgamento, eu tenho dificuldade de de ter uma postura, né, um enquadramento. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que trabalhar essas causas. Né? O que fez com que eu não aceite as críticas? O que faz com que... Porque a timidez, as pessoas pensam assim, a timidez é só eu não conseguir falar, eu não conseguir puxar o papo. Não é, tem muita coisa por trás disso, tá? Tem padrões que você carrega há muito tempo, tem não merecimento, tem sistema familiar por trás. É a mesma coisa a procrastinação, né? As pessoas tendem a achar que a procrastinação é só você não saber fazer uma planilha, é só você não se organizar, é só você é bagunçado, bagunceiro. Não é, cara, procrastinação tem muito a ver com o teu merecimento, com o teu senso de sucesso, de você não poder ser mais ou menos do que os teus pais, tá? A procrastinação, assim, essa parte de você não conseguir se organizar é 10%, tem 90% que você tem que descobrir o porquê que você não quer ter sucesso. O que você vai perder se você tiver sucesso? Entendeu? Então, assim, é algo... Tudo aquilo que a gente tem dificuldade, todas as crenças que a gente carrega, tudo isso, esses comportamentos, eles não são coisas simples de... eu acordei, mudei, é só eu ajustar ali a minha rotina, é só eu organizar no caderno tudo, é só eu anotar a lista daquilo que eu sou boa em fazer. Né? Isso é muito básico, isso é 10%. O que comanda a tua vida é o subconsciente. Então, o que você tem que fazer é trabalhar o teu subconsciente. Como? Através de... Tem muitas técnicas, tá? Tem constelação, tem Theta Healing, tem muitas terapias, sabe? Tem N formas de você trabalhar, mas é o subconsciente, não é a tua mente consciente. Por que eu não consigo emagrecer? Cara, não é só pegar e ir pra academia, não é só pegar e ir numa Nutri. Você tem que ver por que você está se escondendo atrás da gordura, atrás daquele peso. O que você não quer mostrar para o mundo? Por que Entende? Então, assim, o nosso subconsciente ele é muito, 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 muito rico em informações para que a gente consiga curar, consiga mudar a nossa vida. Aliás, é a partir dele que a gente muda, né? Não é a partir da mente consciente, não é fazendo lista, não é lendo livro de autoajuda. Infelizmente, livro de autoajuda, ele vai te dar um norte, ele é 5%. Ele é 10%. Só que ele é feito, assim, por uma grande maioria, né? Mas você é um ser único, você passou por experiências únicas, você tem sentimentos muito particulares. Então, como é que você espera que um livro que é, assim, feito para todo mundo, da mesma forma, vai funcionar na tua vida? Às vezes tem aquele desvio padrão, né? Aquela pessoa que consegue realmente dar a guinada na vida. Só que isso aí é 1%, né, das pessoas. A grande maioria vai precisar de um acompanhamento especializado, vai precisar olhar questões muito específicas da vida, né? Os sonhos são diferentes, né? Também a gente não pode esquecer isso, que cada um tem um sonho diferente. Cada um tem uma percepção de sucesso diferente. E aí o problema de livro de autoajuda é isso também, porque eles te vendem uma imagem só de sucesso, de ser bem-sucedido, sabe? Do que é valoroso. Mas para você pode ser algo totalmente o oposto. E aí você vai comprar essa ideia e ao invés de ser algo leve para você, vai acabar sendo algo mais pesado ainda, né? Então, eu sei que eu falei bastante, né? Me estendi aqui. Não. Mas, então, assim, o Eu negócio... adoro, Pia. Porque quando eu estou fazendo a live contigo, eu estou aprendendo. Que legal, Liz. Eu também aprendo muito, eu gosto muito de conversar assim com todo mundo, porque a gente sempre aprende, a gente está sempre trocando ideia, está sempre aprendendo. Então, assim, para a gente começar a mudar algo na nossa vida, algo que não está bom, algo que não está mais nos agregando, é olhar para o subconsciente, né? Buscar essa ajuda, buscar esse apoio e ir trabalhando aquilo que está oculto, aquilo que nem você sabe que você carrega, né? Esse é o grande X da questão. A gente acha que está agindo de uma forma por causa de. Aí você vai lá, você faz as técnicas, você abre, você procura, você vasculha e você vê que não é nada daquilo, né? Que é algo que estava lá, que você nem sabia, nem fazia ideia que estava comandando a tua vida e que está comandando, né? Então, eu diria que é isso, assim, é o autoconhecimento, trabalhar o subconsciente, né?
e que aí as respostas elas vão aparecendo. E aí depois que você vai trabalhando essas causas, aí sim é muito mais fácil você lidar com a parte consciente, que é aquelas ações que as pessoas fazem. Ah, então tá, vou me matricular na academia, vou ir lá na nutricionista. Ah, daí agora sim eu vou fazer um curso de Excel para organizar minhas finanças, né? Agora sim eu vou comprar o tal livro de autoajuda para ajudar a organizar os meus hábitos diários, os meus horários. Aí, ok. Isso aí é a parte final, digamos assim, é a cereja do bolo, né? Nunca vai ser o início. Porque daí você já está começando ao contrário. Aí você não tem um resultado a longo prazo, né? Você tem apenas um resultado ali mediano de um mês, 2 meses, às vezes uma semana, né? E aí as pessoas se frustram, aí entram naquele ciclo vicioso de que, eu não consigo, nada dá certo, porque eu não mereço, né? E aí cria tudo aquilo que a gente já falou, aí a tua autoestima vai lá embaixo de novo, e aí você não consegue sair daquele poço ali que você mesmo se colocou, né? E não tem fórmula mágica para algo que foi construído Não, ao longo de anos, né? Muitas vezes, não. assim, por crença que os seus pais passaram, ou por sua, ou um amigo, ou as suas próprias crenças que você acabou entendendo as coisas que você viu e você começou a criando as suas crenças também. Não Também. tem como, então não existe culpado e né, opressor e oprimido. As pessoas gostam Não, muito de ser não, não. culpado. É, A tem que, gente tem tem que acabar com que essa repensar. história de que alguém te deve alguma coisa, de que alguém é o vilão. Até porque é muito, Bom, é mas muito até que engraçado. exista um vilão, mas você não vai sair do lugar. Você sempre vai ser a vítima. Você não está no lugar de vítima. Exato. Pode E ter pessoas também que não são legais, mas e em algum momento da tua vida você é o vilão na história de alguém. É também. simples. É simples. Em algum momento da tua vida você vai ser o vilão, embora você diga assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou maravilhoso, eu nunca faria isso com ninguém. Negativo. Na percepção de alguém, você é o vilão. Se você falar não para a pessoa e ela esperava um sim, você é o vilão. Se você demitir alguém, você é o vilão. Se você for pai, mãe, e em algum momento você impor um limite para o teu filho, você é o vilão. Se você acabar um relacionamento, você é o vilão para aquela pessoa. E ponto. Não tem o que você fazer para mudar essa visão. Por quê? Porque cada um vai te ver da maneira com que quiser. Então, assim, quando a gente se liberta dessa dualidade de eu sou sempre o mocinho e alguém sempre é o vilão, tudo fica muito mais leve, né? A gente consegue levar a vida de uma maneira mais leve, consegue cobrar menos dos outros e consegue cobrar menos de si mesmo, assim, menos punitivo, né? Menos inquisitivo com a gente e com os outros, né? E aí, tudo você passa a perceber que tudo são percepções. Eu tenho uma percepção, mas não quer dizer que seja a única, não quer dizer que seja a certa. Para você pode ser algo totalmente diferente. É aquele meme, né, que a gente vê do 9 e do 6. Para Liz vai ser um número, para mim já vai ser outro. E quem que tá certo? Quem que tá errado? Na minha visão eu tô certa, na visão dela, ela tá certa, né? Então, são perspectivas. Perspectivas. Não tem muito o que a gente fazer, o que a gente controlar, né? Você está falando isso, eu até pensei assim, né? No jornalismo, até, Não né? A era. gente. Eu sempre digo, né? Toda história tem dois lados, tem vezes até que tem mais lados até. Tem, total, total. É, a gente vive na Você tem que dualidade, né? estudar todos os lados. Sabe o que a gente pode fazer a próxima live, agora falando, né? A gente pode falar mais sobre a dualidade, sobre essa questão, né? E até falar dessas energias, assim, de terceira, quarta, quinta dimensão, que a gente ouve falar muito, né? Essas mudanças, a gente pode fazer a próxima live sobre isso. Essas mudanças planetárias, energéticas, espirituais, Aí eu né? tô doida que chegue nessa parte. Eu sei que é Sim, mais. porque a gente estava querendo falar sobre isso há muito tempo. Só que a gente precisava preparar o pessoal, né? Entender algumas É, coisas. Porque daí sim, a gente vai falar coisas que vai dar uma bugada aí no cérebro, né? Não é tão verdade. simples. Eu estava Não é tão atendendo, simples. eu estava atendendo até uma paciente antes da live, e aí a gente estava falando assim, cara, como é louco isso do tempo. Porque o tempo ele não existe, né? É passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. E aí acontece assim, se você lembrar de um evento passado, como não existe essa distinção para o universo, você está criando de novo aquilo aqui agora.
Então, é muito louco. Você não pode ficar relembrando o passado, porque você está criando isso para agora, mas ao mesmo tempo você está criando o teu futuro. Então, como que você trabalha, né? Como que você acessa o passado, trabalha o passado, mas fica no presente para criar o futuro? É uma coisa muito louca, assim, né? E aí também entra aquela questão dos universos, né? Do multiverso, né? Tudo está coexistindo nas infinitas possibilidades. Se eu mudar a rota, já mudou a minha possibilidade, já é outra, daí eu já vou acessar outras pessoas, outras histórias totalmente distintas daquilo que eu estava fazendo. Porém, eu ainda posso voltar. Enfim, é uma coisa muito louca. É uma Não, coisa mas que você está vai... falando assim, eu já li assim, que para o inconsciente não existe tempo e espaço. Quando Não você existe. pensa numa coisa, É a não que aquilo fica mal, linearidade, né? É a não ou linearidade. que fez Eu bem, posso, eu posso ativar um comando aqui agora, posso fazer uma técnica aqui agora em 2021, eu posso colocar um comando que você pode acessar essa técnica daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, e pode fazer a mesma técnica. E vai ter o mesmo efeito na tua memória, na tua mente, na tua energia, na tua frequência vibracional, nas suas células, do que aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Tanto que, o que é o reiki, né? Como que você vai explicar o reiki? O reiki ele vai funcionar presencial e vai funcionar à distância. Por quê? Porque não tem barreira de espaço e tempo. É a não localidade, isso, a não localidade que a física quântica fala. Né? Não existe essa barreira que a gente tem na mente consciente e que isso é criado para a gente ter uma certa noção aqui para a terceira dimensão, né? Porque os planos, as outras dimensões, elas têm uma percepção muito diferente, né, dessa passagem de tempo, digamos assim, né, a espiritualidade como um todo, né, quando você desencarna e antes de encarnar, é muito diferente o tempo lá que você fica do que o que a gente conta aqui, né, se ler qualquer livro espírita, se assistir os filmes, ler aquele livro, tem um livro que eu amo recomendar, que é O Cavaleiro, não, é o não, o Guardião da Meia-Noite. O Guardião da Meia-Noite e o Cavaleiro da Estrela Guia. São 2 livros do Rubens Saraceni. Embora eles sejam considerados de Umbanda, eles falam muito, muito, muito bem essa questão do tempo, essa questão das encarnações, a questão de como uma única ação numa vida vai causar sucessivos eventos, sucessivos fatos em outras vidas, em outras pessoas, sabe? Eu acho assim incrível para a gente entender um pouco mais como que a gente causa, né, as M na nossa vida, né? E como também a gente conserta, sabe? Então, assim, fica a dica para quem quiser ler. São 2 livros muito fáceis, assim, é uma linguagem, uma abordagem muito fácil, só que realmente eles trazem fatos, trazem questões que talvez as pessoas não gostem, não queiram saber, não queiram ver. Até um outro exemplo que eu falo muito para quem chega até mim, nunca coloquem cadeados, tá? Quem é namorado, não façam mais isso de colocar cadeadinho. É muito romântico, é muito lindo, é muito maravilhoso, né? Você ir lá numa ponte, num ponto turístico e colocar um cadeado, né? Escrever o teu nome e o nome da pessoa. Só que você tá se acorrentando a essa pessoa, né? Aí você vai dizer, ai, tá, mas é só um cadeado, é só uma coisinha material. Cara, não façam isso. tem um povo que adora uma amarração amorosa. Não façam isso. Porque depois, para você sair da ressonância dessa pessoa, capaz de levar vidas, sabe? Energia. Então, assim, ó, não façam esse Você negócio de falou outra amarrar coisa. coisinha, sabe? Porque isso aí dá um problema depois, um problema grande, muito grande. Você falou uma coisa que me lembrou que eu ando estudando, que são os arquétipos, né? Arquétipos. Aí tem eu outro gosto muito. problema. Aí tem assim um problema gigante, porque daí as pessoas Cadeado olham no é Google. Eu vou usar um arquétipo tal porque eu quero uma promoção, porque eu quero um namorado, porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir, porque eu quero emagrecer. Só que a pessoa não se dá conta de que o arquétipo vai ativar o lado negativo também. E daí a pessoa não vai conseguir lidar com esse lado negativo muitas vezes. Aí ela sai usando o arquétipo na mesa, coloca no celular, coloca impresso na parede, e daí não sei o que, daí repete, daí olha para aquele arquétipo. Só que assim. Eu uso um arquétipo, mas eu você sei o lado sombra. Mas tu sabe, mas eu conheço o lado sombra. Eu e conheço. Outra coisa, não adianta sair usando arquétipo quem tá em relacionamento. Tem que ter
assim, ó, 1 bilhão a mais de cuidado quem está no relacionamento para sair usando arquétipo, porque isso vai ressoar no teu relacionamento. Você quer que acabe ou você quer que continue? Então, não saia usando arquétipos adoidado, porque vai mudar o teu relacionamento, sabe? Na empresa também, não sai colocando arquétipo na tua mesa, no teu computador, para que todo mundo veja. Você Tá? tem que ter muito cuidado. Muito, nossa, Eu eu não não sou entendida, eu recomendo, não eu sou não recomendo entendida usar assim, não, para arquétipos. dar aula. Mas É, eu tô lendo. Tem arquétipo que se você usar, até mesmo que não veja, todos o pessoal de todo mundo mentoria e absorve. tal. Todo mundo que Oi? está ao teu redor absorve, exato. Não absorve. Se você. A águia, por exemplo, é muito bom. É dopamina, te dá. Se você trabalha sozinha, para você mesmo usar, a águia é o que? É o líder da empresa, né? É o É, dono da empresa. Agora, se você trabalha em equipe, você utiliza a águia, aquilo pode mexer com o teu ego. Outra é. coisa, e todo mundo diz, eu acho que não é exagero, não, mas se a pessoa não olhar, se eu não Mas não usar no meu tem como. celular, A glândula você já pineal da incorporou. pessoa está escaneando. Não tem como não olhar. Você já incorporou aquilo. Não, você já, eu posso estar tudo escondido. Não tem como. É estranho, mas todo mundo fala, rola demissão. Então, Rola. assim, interessante Aham. para quem trabalha em equipe, o É, cavalo. O é. cavalo é libido, o Ou cavalo sabe lobo, trabalhar o em equipe. cavalo ou o lobo. Porém, não Lobo. saiam, porém, quem está aqui na live não saia usando, tá? Porque não é tão simples assim, tá? Você tem que estar num nível já do teu subconsciente, você tem que conseguir lidar com o lado sombra. Não adianta assim Então, achar, a gente ah, já eu vou mudou usar. totalmente o assunto, né? Eu tô adorando, né? Eu tô falando de arquétipos aí. Eu tô amando. Já Eu mudou. já virei a Ah, louca do sabe, arquétipo, Oli, mas sabe o eu que tô a gente pode estudando. fazer então? A próxima live a gente fala de arquétipo e dessas Você frequências. também fala de arquétipo? Você também pode falar de arquétipo? Pode, só que aí a gente tem que orientar muito o lado A sombra. Marilyn? Aí tem que dar assim uns 500 poréns para as pessoas não saírem usando. Então é importante falar, que é usar, usa, mas depois não vem reclamar do que vai acontecer na tua vida, né? Porque vai ativar, não tem Deixa eu falar um depois. pouquinho do arquétipo da Marilyn, porque assim, Eu acho quando que eu não vamos cheguei. deixar para a próxima, porque daí a gente fala Teve uma mais moça que, disso. não, que pediu, ela falou assim, fala sobre o lado sombra desse Ah, arquétipo desse aí do quadro. quadro. Porque, assim, eu não cheguei, né, eu li, existe arquétipo, vi um vídeo do Hélio Couto e vou sair comprando tudo. Não, eu comecei a ler, seguir um monte de gente, começar a estudar. E pensei muito. E eu tenho uma ressonância também, um lado positivo com a Marilyn Monroe. Na verdade, assim, a Marilyn Monroe, ela virou um arquétipo, ela foi uma Virou, pessoa, né? virou. Uhum. Ela virou, ela é muito usada. Então, ela é muito usada. Tem Afrodite, né? É, Eu acho que ela ressoa muito no arquétipo da Afrodite, né? Que a Marilyn foi por amor. Né? Ela era uma mulher extremamente inteligente, só que o lado sombra dela foi o seguinte, ela foi usada muito como objeto sexual. E ela teve muita depressão, ela tinha uma mãe narcisista, ela então, foi. Eu e acho que a aí, mãe não queria viver com ela, e ela foi viver na casa de uma tia que maltratava. Ela sempre foi tida como uma loura burra, e era uma mulher. Eu li, não sei se é verdade, que ela tinha um QI altíssimo, não sei se é verdade isso, mas eu li que o QI dela. Eu vou procurar isso para até mostrar, para para a provar. próxima. Isso. Era mais alto que o do Einstein. Não sei se você já leu isso, mas eu li em algum lugar. Não vou, eu li, mas eu vou pegar de novo onde eu li. E não levavam a sério ela, né? Ela Não. era a loura gostosa, burra, uma mulher extremamente inteligente. E a questão da morte dela também é uma coisa meio assim, né? Porque eu assisti um documentário de 40 minutos sobre ela, que aí dizem que ela se suicidou. Eu não acredito nisso. Entendeu? Porque É, pelo doc mesmo que eu assisti, que mostrou o corpo dela e tudo, tinha manchas nas costas dela, assim, aquilo foi uma coisa meio estranha. Mas, é, enfim, suicídio não foi. e Ela o, se envolveu com muita gente. Mas o é, lado positivo é maravilhoso, brilha, glamour. É um arquétipo bom para quem está trabalhando com vídeo. A Suzana Moura, que fala de arquétipo, falou isso. Muita gente fala de arquétipo. Falou como é muito bom para quem trabalha com vídeo, para quem trabalha com imagem.
Então, assim, a questão da Exato. lado sombra, né, você saber também, muitos vão ter, mas aí você já pode falar melhor, né? É, A tem gente que anular o orientar lado sombra. porque assim, vai ativar o lado negativo total. Não tem como você escolher assim, ah, eu quero que ative somente o lado positivo. Impossível. Vai ativar os dois lados. E aí, qual que é o problema? As pessoas não conseguem lidar com o lado negativo, né? Por exemplo, né, nesse exemplo do quadro, ou no exemplo da águia. O que que uma águia é? Ela é solitária. Você está disposto a pagar o preço por liderar, por estar sozinho, por defender as suas ideias, ou então, no caso ali do quadro, né? De você ser taxado de alguma coisa, você vai conseguir lidar com esse julgamento, com essa pressão? Então, assim, é muito complicado você dar um Google e dizer, ah, agora eu quero usar isso na minha vida, eu quero que isso aconteça, então vou me encher de arquétipo. Nem sempre, assim, as pessoas dão conta daquilo que elas imaginam que vai ativar só o lado bom. E tem muitas pessoas que propagam só o lado bom, né? Tem que ter esse cuidado com quem que você vai estudar, com quem que você vai buscar essas informações. Porque vai ativar querendo ou não, goste ou não. Você não olhando para a figura todos os dias, você pode colocar num canto da tua casa, não interessa. Vai escanear aqui a tua visão periférica, a tua glândula pineal, ela escaneia tudo, tudo. Você não precisa parar na frente e olhar 5 segundos, 10 segundos. Não, você está passando pelo ambiente e tudo é arquétipo, tá? Tudo é. Todos os logos das empresas, todos os símbolos, tudo aquilo que tudo é. A gente está sob muitos arquétipos todos os dias e você nem percebe. Então, assim, tem que ter um cuidado muito, 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 muito grande no momento que você vai escolher, ah, agora eu quero ativar este arquétipo na minha vida. Porque você tem que dar conta de lidar com esse lado negativo que vai ativar inevitavelmente. Invariavelmente vai ativar. O universo, se jogasse pro início de tudo, o universo é arquetípico, é que a gente não se Exato, toca exato. É nisso totalmente. só quando a gente começa a estudar. O sol é o Exato. arquétipo de vida, de luz, de aparecer, de brilho, mas também queima, também tem um lado sombra. A lua, chega agora, tá uma noite estrelada, tá calor aqui no Rio, então a lua te leva mais àquela coisa assim, do mistério, da sensualidade. Então o universo, desde que ele existe, ele já é arquetípico. O pássaro é liberdade, Total, é total. beleza, Tudo é tudo que existe. arquétipo. A É, água, a tudo é cachoeira, a arquétipo e dança, geometria sagrada, né? Se pegar e e estudar de geometria sagrada e os arquétipos, eles têm as mesmas dimensões, os mesmos padrões, as mesmas repetições, né? Então, mas enfim, a gente tem que finalizar, porque Isso, é verdade. já passou, cara, passou uma hora. Uma hora. Passou muito Eu mais do acho que que a gente isso. não sabe falar pouco, Liz. Eu acho que é isso. A gente não sabe, não sabe. Tá, Não então assim, adianta eu vou admitir que eu não sei. vamos deixar combinado. A próxima, então, vai ser sobre arquétipos e sobre essa questão das vibrações, né? Das dimensões, da quinta dimensão, terceira dimensão. Daí a gente fala bastante sobre isso para as pessoas abrir um pouquinho a mente, dar uma Olha, dimensão maior. eu acho assim que para falar de arquétipo é uma live inteira. E é Então muito tá. mais. Também, Você eu sabe podia disso? separar, eu podia É separar muito alguns assunto. arquétipos e falar especificamente deles, né? Assim, os que são mais, o que eu vejo que as pessoas mais querem usar, o que é mais Se usado você nas quiser falar de empresas. arquétipo semana que vem, depois falar de terceira dimensão, quarta dimensão na outra, falar da semana que vem de terceira, para mim, eu sou Pode fascinada por tudo ser, isso. Mas tá? assim, Eu acho que não, vamos eu acho o fazer. seguinte, a gente já tem super intimidade. Eu acho que não vai dar certo se falar das duas coisas na mesma live. Tá. É Vamos um assunto falar muito então. longo. Então, o que Muito que, longo. o que será que eles querem? Eu tô muito de bateria, então sejam rápidos. O que as pessoas preferem? Vocês querem O que as pessoas... arquétipos ou as diferenças de frequências? O que que é quinta dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão? O que que muda, o que que não muda? Enfim, respondam antes que acabe minha bateria. Responde, gente, senão eu que vou decidir. Quer dizer, a Daniela que vai decidir. Eu já querendo a virginiana, né? Eu que vou decidir. Ai, meu Daniela Deus. é libriana, gente. Libriana é Arquétipos. tudo lindinho. Sim, eu sou Arquétipos. muito de boa. Eu sou Sabia? libriana, eu sou muito de boa. Arquétipos, tá. Se mais alguém responder, só pra fechar. Dimensão. Daí agora empatou.
Tá, então mais Agora empatia. os dois, mas primeiro arquétipos. Tá, então eu acho que vamos falar sobre arquétipos, então, antes. Os dois. Alguém mais entrou. Tá, então vamos deixar assim. Vamos falar sobre arquétipos. Então, sim, vai precisar 1 hora, porque vai ter Sim, muito assunto. muita coisa. Muito assunto. E aí a gente explica mais como que funciona tudo isso, como que o corpo absorve tudo isso, né? E todas as consequências dos principais tipos, né? E a parte boa também, né? A gente faz essa explanação, as coisas boas e ruins, e como que o corpo absorve, como que as pessoas que estão ao nosso redor absorvem também cada arquétipo. E eu vou ter que sair, porque eu tô 1% de bateria, vou cair a qualquer momento, gente. Então curtam essa live, que a Liz vai salvar. Salva essa live, porque eu gostei muito. Vou salvar. De muitos assuntos. E aí depois posta lá, que daí eu mando pro pessoal também dar uma olhada, tá bom? E tá é isso, bom, obrigada gente. por quem estava aqui com a gente. Obrigada pelos comentários. Até, acho que semana que vem, né, Liz? A próxima? Quarta-feira que vem, tá bom? Quarta que vem. Quarta, vamos deixar o dia da live com a Liz. O dia da live esotérica. Ritualista esotérica. Terapêutica, espiritual. Quântica. E fala com tudo e vai pra física quântica e volta e, né, e faz toda essa coisa. Então tá, gente. Muito obrigada. Um beijo grande pra vocês. Daniela, obrigada. Muito. Sempre um prazer. E não é... Tá, é muito bom estar sempre com você, tá bom? Beijo.